Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A noite caiu sobre Atlanta como um véu pesado. As ruas do centro da cidade ainda vibravam com uma atividade frenética, buzinas impacientes, risadas adolescentes, músicos de rua deixando as notas do saxofone flutuarem no ar úmido. Letreiros de neon projetavam flashes vermelhos e azuis nas calçadas molhadas pela chuva recente. No meio desta turbulência, Daniel Carter caminhava com passos medidos. Seu terno azul escuro impecavelmente cortado e a pasta de couro que carregava na mão davam a impressão de um homem de negócios em viagem. Mas o que ninguém sabia era que aquele homem alto de 52 anos, com um olhar vivo e autoritário, não era um mero transeunte. Ele estava prestes a se tornar o novo chefe de polícia da cidade. Daniel havia escolhido chegar sem escolta ou protocolo. Sua filosofia era simples. Antes de fazer o pedido, ele queria a Zinta cidadã como era, sem filtros, sem artifícios. Ele caminhava, observando rostos, notando olhares, ouvindo sons. Era sua maneira de entrar em contato com a realidade daqueles que em breve protegeria. Do outro lado da rua, estacionada na calçada, uma viatura policial já chamava a atenção. Lá dentro, 2 policiais tomavam café. Um deles, um jovem recruta cujo rosto ainda demonstrava hesitação, observava silenciosamente a multidão. O outro, mais velho, loiro de olhos claros, queixo firme e uniforme orgulhosamente ajustado, tinha um ar superior. Oficial Mark Reynolds. Reynolds era conhecido em sua unidade por sua arrogância, convencido de que encarnava a lei. Ele frequentemente usava seu distintivo como arma, certo de que ninguém ousaria contrariá-lo. Naquela noite, ao ver Daniel atravessar a rua com um passo calmo e seguro, algo dentro dele se acendeu, uma mistura de desconfiança e desprezo. Olha isso, ele murmurou para seu colega. Um cara que acha que é dono da rua. Vou lembrá-lo de quem manda aqui. Sem esperar por uma resposta, Reynolds jogou a xícara pela janela e saiu do carro. Suas botas batiam no asfalto molhado. Ele caminhou até Daniel e ficou em seu caminho, erguendo a mão como uma parede. Ei você! Ele disse bruscamente. Aonde você pensa que vai assim? Daniel parou surpreso com a agressão repentina. Mesmo assim, permaneceu calmo, com o rosto levemente tenso. Estou voltando para o hotel. Algum problema, policial? Reynolds ergueu uma sobrancelha, ofendido pelo tom calmo que não demonstrava medo nem submissão. Seu hotel, hein? Mostre-me um documento de identidade. Agora mesmo. Daniel franziu a testa ligeiramente, mas obedeceu sem questionar. Estendeu a carteira. Reynolds deu uma olhada rápida e então soltou uma risada irônica. Daniel Carter, você acha que seu belo terno lhe dá passe livre? Sem aviso, ele colocou a mão firme no peito de Daniel e o empurrou violentamente contra uma parede de tijolos. O impacto ecoou pela noite. Os transeuntes pararam, atônitos. Alguns já sacavam seus celulares para filmar a cena. Uma mulher sussurrou. E mais um. Eles sempre atacam as mesmas pessoas. Daniel respirou fundo, seu olhar fixo no de Reynolds. Não havia um pingo de medo em seus olhos, apenas uma paciência tensa, como a de um homem acostumado a enfrentar a violência sem ceder. Você está cometendo um erro grave, oficial, ele disse em voz baixa, mas firme. Reynolds zombou, convencido de que estava em vantagem. O único erro aqui é você, parado na minha rua sem minha permissão. E acredite, eu vou te ensinar a respeitar a lei. As sirenes de outra viatura já soavam ao longe, mas ninguém, nem mesmo Reynolds, sabia ainda que o homem que ele acabará de humilhar não era um cidadão comum. Em poucas horas sua identidade seria revelada. Daniel Carter, o novo chefe de polícia de Atlanta. E naquele dia, Mark Reynolds se arrependeria amargamente daquela noite em que acreditou que poderia esmagar um homem que ele achava indefeso. O sol nascia sobre Atlanta, lançando um brilho alaranjado que se refletia nas janelas dos arranha-céus. No saguão de um grande hotel no centro da cidade, Daniel Carter, parado em frente à janela saliente, com uma xícara de café fumegante na mão, observava a cidade despertar, o vai-vem de trabalhadores apressados, o balé incessante de táxis e ônibus. A cena do dia anterior voltou à sua mente. Não havia dormido muito. A agressão do policial Reynolds deixará um gosto amargo em sua boca. Mas mais do que raiva, era uma reflexão profunda que o ocupava. Se um simples transeunte de terno é tratado dessa forma, o que dizer daqueles que não têm voz ou status para se defender? Daniel sabia a resposta. E foi exatamente por isso que aceitou a missão: reformar uma força policial minada pela desconfiança pública, pelo racismo latente e por abusos frequentes. Ele respirou fundo e pousou a xícara.
Hoje tudo começa a ponto, ele murmura. Enquanto isso, na delegacia 14 graus distrito, o oficial Mark Reynolds contou sua versão dos acontecimentos do dia anterior. Sentado na sala de descanso, com um sorriso arrogante nos lábios, ele imitou sua altercação com Daniel na frente dos colegas. Vocês precisavam ter visto esse cara. Um cara de terno e gravata que se acha um CEO, autoconfiante. Eu coloquei no lugar dele. Esses caras acham que são donos das ruas. Não enquanto eu, Mark Reynolds, patrulhar essas ruas. Uma gargalhada calorosa surgiu ao seu redor, mas nem todos compartilhavam sua diversão. Sentado um pouco afastado, o jovem recruta Lisa Morgan, recém-saída da academia, franziu a testa. Ela tinha ouvido falar dos vídeos que já circulavam nas redes sociais, um homem negro sendo pressionado contra a parede por um policial branco no meio da rua, sem motivo aparente. Ela falou hesitantemente. Mark, você não acha que foi longe demais? Se aquele cara não tivesse feito nada. Reynolds caiu na gargalhada. Você é novo, Morgan. Vai entender rapidinho. Por aqui, se você não mostrar quem manda, vai ser passado para trás. Acredite, esse cara aprendeu a lição. Lisa olhou para baixo, desconfortável. Ela havia crescido em um bairro operário de Atlanta e sabia o que significava ser parada sem motivo. Uma vozinha interior lhe dizia que o homem de ontem não era tão comum quanto Reynolds queria acreditar. Enquanto isso, Daniel saiu do hotel, vestiu outro terno sóbrio e entrou em um carro da empresa sem identificação. O motorista, um homem de meia-idade chamado Thomas Green, estava esperando por ele. Ao se aproximar, lançou-lhe um sorriso discreto. Pronto para o seu primeiro dia, chefe? Daniel assentiu sem sorrir, mais do que nunca. Mas hoje, não quero que me deixem diretamente na delegacia central. Levem-me primeiro aos distritos do sul. Quero ver as ruas antes de ver os escritórios. Thomas assentiu. Ele conhecia Daniel há muito tempo, tempo suficiente para entender sua maneira de trabalhar. Daniel não gostava de governar de uma torre de marfim. Gostava de começar do zero, onde os problemas eram visíveis. O carro percorreu a cidade. Os bairros nobres deram lugar a áreas mais modestas, casas pequenas e decadentes, comércios fechados, grafites colorindo as paredes em ruínas. Daniel observava tudo em silêncio, como se gravasse cada detalhe na memória. Então, quase ironicamente, o carro passou pela delegacia do 14º distrito, onde Reynolds ainda passeava com seus colegas. Daniel mal desviou o olhar, mas um brilho cruzou seus olhos. Breve, pensei o ponto, eles saberão quem eu sou. A tarde prometia ser abafada e úmida. As ruas de Atlanta estavam lotadas de pessoas, desde trabalhadores ocupados até jovens ociosos perambulando pelas calçadas. Daniel Carter, depois de visitar discretamente vários bairros, decidiu terminar sua caminhada não muito longe da estação de ônibus, um local conhecido por estar sob forte vigilância policial. Ele queria sentir a atmosfera real, aquele que nunca apareceu em relatórios oficiais. Não demorou muito para que o destino o colocasse frente a frente com a arrogância que ele já havia experimentado no dia anterior. Sentado em seu carro patrulha, Mark Reynolds examinou a multidão como um caçador em busca de uma presa. Seu olhar imediatamente pousou em Daniel, que caminhava calmamente, pasta na mão, vestido com seu terno escuro de sempre. Reynolds cerra o maxilar. Não, mas não é verdade. Ele de novo? Seu colega, o agente Rick Howard, levantou os olhos do caderno. Que é aquele? O cara da noite passada. Aquele cara que diz, eu sou importante. Ele acha que as ruas de Atlanta são o seu tapete vermelho. Não enquanto eu estiver aqui. Sem esperar, Reynolds saiu do carro com Rick logo atrás. Aproximou-se de Daniel, que já havia notado a presença deles, mas não diminuiu o passo. Ei você! Reynolds gritou com uma voz que fez várias cabeças se virarem. Parece que nos encontramos novamente. Como se fosse por acaso. Daniel parou e suspirou baixinho. Fixou seu olhar calmo no policial. Policial Reynolds. Já nos cruzamos ontem à noite. Não acha que sua persistência está se tornando suspeita? O policial zombou. Suspeito? O suspeito é você. 2 dias seguidos rondando as mesmas ruas, terno caro e pasta na mão. Você parece um cara que não está tramando nada. Acha que vou deixar isso passar? Rick, desconfortável, tentou acalmar seu parceiro. Mark, espere. Não temos provas de que ele fez alguma coisa. Mas Reynolds, alimentado por seu ego ferido, fez um sinal brusco. Mãos no carro, Carter. Agora. Os transeuntes começaram a parar, intrigados. Uma mulher pegou o celular e começou a filmar. Daniel permaneceu imóvel com a expressão fechada. Repito, policial, o senhor está cometendo um erro. Não tenho do que me censurar.
Reynolds se aproximou de repente, agarrou-o pelo braço e o empurrou contra a viatura. O impacto fez com que a pasta de Daniel caísse no chão, abrindo-se ligeiramente, revelando alguns arquivos oficiais com o selo federal. Lisa Morgan, que acabara de sair da delegacia e estava passando por ali, viu a cena. Seus olhos se arregalaram. Mas o que ele está fazendo? Ela sussurrou, correndo até lá. Ela entrou desajeitadamente. Policial Reynolds, pare. Este cavalheiro não fez nada. Você não pode. Reynolds olhou feio para ele. Morgan, saia daqui. Você ainda é um novato, não tem nada a dizer. Esse cara parece suspeito e eu estou fazendo o meu trabalho. Daniel virou a cabeça ligeiramente em direção a Lisa, seu olhar penetrante e calmo. Obrigado, policial Morgan. Mas deixe-o continuar com sua estupidez. Às vezes, os homens precisam aprender por si mesmos. Essas palavras enigmáticas deixaram Lisa perplexa. No entanto, ela notou o selo oficial nos documentos que haviam caído da pasta e sentiu seu coração disparar. Aquele homem não era um mero transeunte. Enquanto isso, Reynolds já estava tirando as algemas. Você vai passar a noite na delegacia, Carter. Vamos investigar sua história e descobrir quem você realmente é. Daniel cerrou os dentes, mas permaneceu imóvel, oferecendo os pulsos sem resistência. Nos murmúrios da multidão que filmava a cena, uma frase surgiu repetidamente. Outro homem negro preso sem motivo. Ninguém, naquele momento, sabia que aquele mesmo homem, humilhado no meio da rua, era aquele que em breve ia administrar todo o departamento de polícia. O som das algemas ainda ecoava nos pulsos de Daniel Carter enquanto ele caminhava pelas portas de vidro da delegacia 14 graus distrito assim que entrou. Chamou a atenção, policiais, secretários, civis que tinham vindo fazer uma denúncia. Todos pararam por um instante para observar aquela cena estranha. Um homem elegante e obviamente culto, vestindo um terno de 3 peças, escoltado como um delinquente pelo policial Reynolds. Daniel caminhava ereto, com um porte altivo, apesar dos pulsos algemados. Nada em sua postura revelava medo ou pânico. Pelo contrário, ele exalava uma dignidade que quase perturbava quem o observava. Reynolds, por sua vez, saboreou o que acreditava ser uma vitória. Vamos lá, anda logo. Você não está se comportando tão bem agora, né? Ele disse em tom de desprezo. Na recepção, o sargento Bill O'Connor, um veterano barrigudo, levantou os olhos dos seus papéis. Mark, quem é esse cara? Ele perguntou com a voz arrastada. E um suspeito. Nada está claro ainda, mas ele estava rondando uma área sensível. Prefiro mantê-lo seguro aqui enquanto verificamos sua identidade. Daniel calmamente levantou a voz, interrompendo a conversa. Eu não sou um criminoso, sargento. O que seu colega chamou de vadiagem foi simplesmente andar pela rua com a pasta na mão. Ele já me prendeu ontem, sem justa causa. Hoje, ele está fazendo isso de novo. Alguns policiais trocaram olhares. Lisa Morgan, que o seguia silenciosamente, entrou atrás deles e gritou. É isso mesmo, sargento. Ele não fez nada ilegal. Este homem estava apenas andando por aí. Não podemos prendê-lo só porque. Por quê? Ela parou, incapaz de dizer em voz alta a palavra que estava pensando. Preto. O'Connor franziu a testa, irritado. Reynolds, você sabe que já estamos sob pressão com todos esses vídeos circulando. Você se filmou prendendo um cara qualquer de novo? Reynolds deu de ombros confiantemente. Deixe-os filmar, deixe-os falar. Estou fazendo o meu trabalho. Criminosos às vezes usam ternos, sargento. Não se deixe enganar. Daniel sustentou o olhar dela sem levantar a voz. Se eu fosse um criminoso, policial Reynolds, você realmente acha que eu andaria por aí em plena luz do dia com documentos oficiais na minha pasta? Todos os olhos se voltaram para ele. Lisa, nervosa, deixou cair uma folha de papel que havia pegado discretamente. O arquivo onde um selo federal. Ela tentou colocá-lo discretamente na pasta, mas vários colegas já tinham notado o distintivo. Um murmúrio percorreu a sala. O documentos federais? Sussurrou um agente. Quem é esse cara? Perguntou outro. Reynolds tenso tentou interromper. Blefe. Ele roubou documentos, nada mais. Vamos interrogá-lo e ver. Lisa abriu a boca para protestar, mas Daniel lançou-lhe um olhar simples. Não era suplicante nem preocupado, era reconfortante. Como se estivesse dizendo silenciosamente, deixe isso para lá. A hora vai chegar. Poucos minutos depois, Daniel foi levado a uma pequena sala de interrogatório. As paredes cinzentas, a lâmpada fraca, a mesa de metal. Tudo exalava frieza. Reynolds estava à sua frente, pronto para interrogar seu prisioneiro. Mas Daniel permaneceu imperturbável, sentado ereto, com as mãos cruzadas sobre a mesa. Então, Carter, quem é você realmente?
Reynolds disse, com um sorriso irônico nos lábios. Um espião? Um sujeito suspeito se passando por empresário? Daniel não respondeu. Simplesmente encarou o policial, enquanto um silêncio pesado enchia a sala. Esse silêncio não era o de um homem culpado, mas o de um homem seguro de si, um homem que sabia que o tempo estava a seu favor. Do outro lado do vidro espelhado, vários policiais observavam a cena. Lisa estava entre eles. Ela sussurrou para seu colega Rick Howard. E olhe para ele. Este homem não é um suspeito. Você o vê? Ele não é um bandido, não é um traficante. Ele exala autoridade, quase militar. Rick assentiu desconfortavelmente. Acho que Reynolds está se metendo em encrenca. Ao mesmo tempo, no saguão da delegacia, uma secretária desligou o telefone. Ela tinha acabado de receber uma ligação direta do gabinete do prefeito. Uma reunião excepcional iria ocorrer na manhã seguinte, a apresentação do novo chefe de polícia de Atlanta. E sem saber, vários dos policiais presentes já haviam passado o dia anterior humilhando-o. O sol já estava alto quando surgiram os primeiros vídeos da prisão de Daniel Carter. Começou a circular nas redes sociais. Filmada por vários transeuntes no dia anterior, a cena mostrou um homem negro de terno sendo brutalmente jogado contra uma viatura policial pelo policial. Mark Reynolds. Sem que nenhuma razão clara tenha sido dada. A filmagem foi impressionante. Daniel permaneceu calmo e seus movimentos foram comedidos, enquanto Reynolds o insultava em voz baixa e retirava as algemas. Uma voz feminina também pôde ser ouvida na multidão. É sempre a mesma coisa. Só porque ele é negro, eles acham que podem fazer qualquer coisa. Em poucas horas, os vídeos explodiram. Compartilhado em Twitter, Instagram, TikTok, eles desencadearam uma onda de indignação. 2 jovens, Tyrone e Marcus, assistiram ao vídeo em um telefone colocado entre suas xícaras de café. Olha isso, irmão. Mesmo quando você veste um terno, mesmo quando você parece respeitável, você ainda é um suspeito aos olhos deles, Tyrone disse, balançando a cabeça. Marcus suspirou. Não é nenhuma novidade, mas é óbvio demais. E o pior, o homem permanece calmo, digno. Dá para imaginar? Se eu fosse ele, teria explodido. Se não fosse ele, nada. É isso que mais me choca. Um idoso frequentador de um café, veterano da Guerra do Golfo, levantou os olhos do jornal e resmungou. Este policial vai cair. Tem gente demais filmando agora. Não podemos mais esconder esse tipo de abuso. Um grupo de jovens mulheres também assistia ao vídeo entre as sessões de boxe. Queixa com luvas no pescoço, disse. Sabe o que me assusta? Se aquele homem tivesse reagido um pouquinho, ele poderia estar morto hoje. Seu camarada Latoya assentiu. Exatamente. E aí teriam dito que ele resistiu à prisão. Outra acrescentou, cerrando os punhos. Precisamos compartilhar isso. Todos precisam ver como ainda estamos sendo tratados em 2025. O clima era tenso. Os policiais já tinham visto os vídeos circulando desde a manhã. Alguns trocavam olhares preocupados, outros tentavam minimizar a situação. Lisa Morgan entrou na sala de descanso com o telefone na mão. Ela mostrou a tela para Rick Howard. Olha. Está em todo lugar agora. As pessoas estão furiosas. Rick suspirou. Sim. E vai atingir toda a delegacia, não só Reynolds. Você sabe como funciona. Um policial se descuida e a unidade inteira é atingida pela tempestade. No fundo da sala, Reynolds chegou, ainda seguro de si. E aí? Todo mundo está animado com um vídeo truncado? Estou fazendo o meu trabalho, ponto final. Lisa se levantou com a voz trêmula, mas firme. Seu trabalho é proteger e servir, não humilhar e agredir pessoas inocentes. Você tem noção do que fez? Este homem não era um criminoso. Ele nem estava resistindo. Reynolds zombou. Acha que sabe mais do que eu, Morgan? Volte para a academia. As ruas são meu playground. E acredite, esse Carter, ou sei lá quem, parece suspeito. Eu só fiz o que tinha que fazer. O silêncio se instalou. Vários policiais presentes não ousaram reagir, mas era evidente que tinham dúvidas. A raiva começava a crescer. Moradores se aglomeravam nas calçadas, segurando cartazes improvisados. Justiça para todos, acabar com o abuso de poder, já chega. Emissoras de rádio locais divulgaram a história. Um apresentador disse ao vivo. Senhoras e senhores, mais uma vez, um cidadão negro preso sem motivo, humilhado diante de testemunhas. Até quando vamos tolerar isso? E em um escritório silencioso, longe da agitação, o prefeito da cidade também assistia ao vídeo. Com a testa franzida, ele se virou para seu assessor. Este não é um homem qualquer que eles humilharam. Eles ainda não sabem quem ele é. Preparem-se para a reunião de amanhã. Vai ser explosiva.
Na manhã seguinte, a sala de conferências da Prefeitura de Atlanta estava lotada. Repórteres, cinegrafistas, vereadores, policiais e alguns membros influentes da comunidade estavam reunidos. O ar estava pesado, como se todos soubessem que algo importante estava prestes a ser anunciado. Desde o dia anterior, vídeos da prisão de Daniel Carter estavam sendo exibidos repetidamente em redes nacionais. CNN, MSNBC e até mesmo a Fox News mostraram o homem sendo pressionado contra o carro pelo policial Reynolds. A hashtag Justiça para Carter já era tendência no mundo todo. Em frente à prefeitura, manifestantes ergueram cartazes. Queremos responsabilização. Reynolds fora. E sem justiça não há paz. Os slogans subiram até o vidro grosso da sala de conferências. O prefeito Ricardo Coleman, vestindo um terno escuro e gravata bordô, caminhou até o púlpito. Seu rosto fechado não revelava nada. Senhoras e senhores, cidadãos de Atlanta, ele começou com uma voz profunda. Estamos em uma tempestade. Um vídeo revelou uma prisão que chocou profundamente nossa comunidade. Quero lembrar que em nossa cidade, ninguém está acima da lei, nem mesmo a polícia. Um murmúrio percorreu a sala. Vários repórteres já haviam levantado as mãos para fazer perguntas, mas Coleman levantou a sua para silenciá-los. Eu sei que você veio em busca de respostas. Vou lhe dar uma. A partir de hoje, Atlanta tem um novo chefe de polícia. Um homem íntegro, um líder respeitado, que dedicou sua vida a servir este país e seus cidadãos. Ele fez uma pausa, deixando o suspense pairar deliberadamente. Senhoras e senhores, permitam-me apresentar-lhes, General Daniel Carter. A sala explodiu. Câmeras clicavam freneticamente. Os repórteres gritavam todos ao mesmo tempo. E foi então que uma figura imponente entrou pelas portas duplas no fundo da sala. Daniel Carter, vestido com um impecável terno azul meia-noite, avançou calmamente, com o olhar fixo e o porte militar. Um silêncio gradual se instalou. Até os mais céticos ficaram sem palavras. Um repórter sussurrou. Espera, é ele? O mesmo homem preso ontem? Outro respondeu em voz baixa. Meu Deus, é o homem do vídeo. Na delegacia, o anúncio estava sendo transmitido ao vivo em um telão. Liza Morgan ficou paralisada com a mão cobrindo a boca. Eu sabia. Eu sentia que esse homem não era qualquer um. Rick Howard soltou um assobio. Um general, e não qualquer general, o novo chefe de polícia da cidade. Reynolds está morto, mas ainda não sabe. Todos os olhares se voltaram para Mark Reynolds, que estava sentado em uma cadeira com um rosto pálido. Ele tentou se recompor, mas sua voz revelava sua confusão. E isso é uma piada. É impossível. Ele deve ter usado seus contatos. Rick se levantou abruptamente e exasperado. Cale a boca, Reynolds. Você acabou de colocar o joelho nas costas do seu futuro superior. Percebe? Você acabou de humilhar o homem que tem o poder de decidir o seu futuro na polícia. Reynolds empalideceu ainda mais. De pé no púlpito, Daniel falou. Sua voz profunda e calma encheu a sala. Ontem fui preso na minha própria cidade. Não porque tivesse cometido um crime, mas porque nasci com uma cor de pele que, para alguns, continua sendo motivo de suspeita. Um silêncio pesado caiu sobre a assembleia. Mas não estou aqui para falar de mim. Estou aqui para falar de nós. Da nossa cidade. De uma força policial que precisa voltar a ser uma instituição de justiça, não de medo. De uma comunidade que precisa ser protegida, não vigiada. Aplausos irromperam, primeiro tímidos, depois ficando mais altos. Daniel conclui. Eu prometo a vocês isto. Enquanto eu estiver no cargo, nenhum cidadão de Atlanta, independentemente de sua origem, será tratado da maneira como fui tratado ontem. As câmeras focaram nele. Nas ruas, manifestantes, ouvindo a notícia em seus celulares, explodiram em júbilo. Os gritos de raiva se transformaram em aplausos. Mas na delegacia, Mark Reynolds, sentado sozinho em um canto, sentiu seu mundo desmoronar. A nova nomeação ressoou por toda Atlanta como um trovão. Mas na delegacia central, a atmosfera era ainda mais eletrizante. Todos sabiam que o momento da verdade se aproximava. No meio da tarde, uma mensagem apareceu na tela interna da delegacia. Convocação imediata ao gabinete do chefe Carter. Destinatário: oficial Mark Reynolds. Reynolds ficou paralisado diante do computador. Suas mãos tremiam levemente. Todos os policiais presentes o encaravam, alguns com pena, outros com um sorriso amargo. Rick Howard cruzou os braços e bufou. Boa sorte, cara. Você vai precisar. Liza Morgan observou Reynolds se levantar em silêncio. Sentiu uma estranha mistura de satisfação e inquietação. Não gostava de Reynolds, mas sabia que o que a esperava seria terrível.
Reynolds caminhou até o amplo escritório do chefe. Parado na porta, respirou fundo, como um soldado antes da execução, e bateu 2 vezes com força. Entre, respondeu uma voz profunda e firme. Ele abriu. Daniel Carter estava atrás de uma grande mesa de madeira escura, com as mãos espalmadas sobre a superfície e o olhar fixo nela. Seu uniforme impecável, adornado com o distintivo de chefe de polícia, enfatizava sua autoridade. Feche a porta, oficial Reynolds, ele disse calmamente. A voz não era agressiva, mas gélida. Reynolds obedeceu, fechou a porta delicadamente e ficou ali, com os olhos desviados. Daniel sentou-se lentamente e então gesticulou para que Reynolds se sentasse à sua frente. Sente-se. Reynolds obedeceu desconfortavelmente, com as mãos entrelaçadas para esconder o tremor. Daniel o encarou por um longo tempo, sem falar nada. O silêncio pesava como uma bigorna. Reynolds finalmente cedeu. Chefe, eu quero dizer que o que aconteceu ontem não foi pessoal. Segui meus instintos. Eu pensei que... Daniel levantou a mão para interrompê-lo. Seu instinto? Sua voz se elevou um pouco, mas permaneceu contida. Seu instinto lhe disse que por eu ser um homem negro de terno, eu deveria estar desconfiado? Reynolds engoliu em seco. Não foi isso que eu quis dizer. Então me explique, Daniel interrompeu. Explique-me por que 2 dias seguidos, você me atacou. Porque diante de dezenas de testemunhas e câmeras, você me humilhou, me algemou e me jogou contra um carro sem nenhuma prova. Explique-me, policial. O silêncio se adensou. Reynolds abriu a boca, fechou-a novamente, incapaz de formular uma justificativa válida. Daniel levantou-se lentamente, contornou a mesa e aproximou-se de Reynolds. Parou bem à sua frente, imponente, quase avassalador. Você sabe o que fez, ele disse com uma voz profunda. Você não desrespeitou apenas um cidadão. Você minou a confiança que esta cidade deveria ter em sua força policial. Você provou que aqueles que dizem que não protegemos, oprimimos estavam certos. Reynolds olhou para baixo. Suas bochechas coraram. Daniel continuou mais duramente. Se eu não fosse o homem que sou, se não tivesse ombros fortes, você poderia ter arruinado a minha vida em questão de minutos. Porque para alguns, a imagem de um homem negro algemado é suficiente para definir a culpa. Você entende a gravidade das suas ações, Reynolds? E sim, chefe, Reynolds sussurrou com a voz embargada. Daniel olhou para ele por mais um momento e então deu um passo para trás. Tenho 2 opções. A primeira é demiti-lo imediatamente, expô-lo publicamente e deixá-lo superar a tempestade que criou. A segunda é lhe dar uma chance de se redimir. Só uma. Reynolds olhou surpreso. Você estaria disposto a... Para te dar uma chance, Daniel termina. Sim. Mas não se engane, o menor erro, a menor recorrência, e sua carreira estará acabada. Com certeza. Ele se inclinou levemente, seus olhos fixos nos de Reynolds. De agora em diante, você trabalhará sob minha supervisão direta. E aprenderá o que significa servir e proteger. Entendeu? Reynolds assentiu rapidamente. Sim, chefe. Entendido. Daniel voltou a sentar-se atrás de sua mesa. Você pode descartar. Reynolds levantou-se rapidamente, abriu a porta e saiu ofegante. No corredor, Lisa Morgan o esperava de braços cruzados. Então, ela perguntou. Reynolds olhou para ela, ainda chateado. Ele me deu uma chance. Mas, acho que nunca senti tanto medo na minha vida. Lisa deu um pequeno sorriso. Então talvez você ainda tenha algo a aprender. No dia seguinte ao seu confronto com Reynolds, Daniel Carter chegou cedo à delegacia central. O sol mal havia nascido quando ele já estava em seu escritório, com uma pilha de arquivos à sua frente. Pela primeira vez em muito tempo, todo o departamento sentiu que o vento da mudança estava soprando. Às 9 horas em ponto, Daniel convocou todos os comandantes de unidade e vários oficiais para uma reunião estratégica. A sala de conferências estava lotada, rostos preocupados, curiosos e às vezes céticos. Lisa Morgan e Rick Howard sentaram-se no fundo, enquanto Reynolds, ainda marcado pela entrevista do dia anterior, manteve-se discreto. Daniel entrou com passos medidos e presença imponente. Colocou a pasta sobre a mesa e examinou a sala. Senhoras e senhores, ele começou com uma voz firme. O Departamento de Polícia de Atlanta está em crise. Não por causa da criminalidade, não por falta de recursos, mas por nossa causa. Um silêncio pesado caiu. Nos últimos anos, muitos cidadãos nos viram como uma ameaça em vez de um escudo. Vídeos de brutalidade, abusos de poder, desconfiança crescente. Tudo isso destruiu a confiança que deveríamos incorporar. Ele fez uma pausa, deixando que suas palavras atingissem todos os policiais presentes. Isto termina hoje.
Sob a minha liderança, iniciaremos uma reforma radical. Ele abriu seu arquivo e tirou uma série de documentos. Primeira medida: toda intervenção deve ser filmada. Câmeras corporais serão agora obrigatórias, sem exceção. Qualquer policial que desativar ou esquecer seu dispositivo será imediatamente suspenso. Ouviram-se alguns murmúrios de desaprovação. Daniel levantou a mão. Segunda medida: introduziremos um programa de treinamento obrigatório em desescalada e gestão de conflitos. Chega de gritos, chega de agressões desnecessárias. As palavras devem preceder a força. Rick assentiu satisfeito, enquanto Reynolds ficou tenso. Terceira medida: qualquer denúncia de discriminação, seja de um civil ou de um colega, será tratada com o máximo rigor. Não há tolerância. Prefiro perder 10 homens a manter um que desonre este uniforme. Um tremor percorreu a sala. Daniel olhou para eles um por um, seu olhar penetrante forçando cada um a sustentar o olhar ou a baixar o olhar. O capitão Frank Miller, um veterano de cabelos grisalhos, pigarreou. E com todo respeito, chefe, algumas das suas mudanças serão mal recebidas. Os caras vão pensar que você está tentando controlá-los em vez de confiar neles. Daniel aproximou-se dele e respondeu calmamente, mas com firmeza. Capitão Miller, confiança não é um cheque em branco. É conquistada. E neste momento nossos cidadãos não confiam mais em nós. Então, ou mudamos ou morremos como instituição. O silêncio se instalou novamente. Até Miller se convenceu, assentindo relutantemente. Daniel continuou. Por fim, há a questão da disciplina interna. Todos os olhos se voltaram para Reynolds, que sentiu o suor escorrer pelas costas. Daniel não desviou o olhar dele. Não darei exemplos teóricos. Ontem, um de vocês demonstrou exatamente o que devemos proibir: abuso de autoridade, preconceito, humilhação pública. Este homem não foi demitido, não porque merecesse ficar, mas porque ainda acredito que ele pode mudar. Um murmúrio percorreu a sala. Reynolds olhou para as mãos, envergonhado. A partir de hoje, o policial Reynolds se reportará diretamente a mim. Ele será designado para patrulhas comunitárias, com requisitos detalhados de relatórios após cada chamada. Considerem isso um teste. E aviso a todos, não toleraremos mais desvios. Lisa Morgan trocou um olhar com Rick. Ela sabia que aquele teste seria uma verdadeira provação para Reynolds. Daniel concluiu levantando-se da cadeira. Não estou aqui para ser querido. Não estou aqui para agradar. Estou aqui para transformar esta força policial em uma instituição digna de respeito. E acredite, terei sucesso com ou sem você. Suas palavras ecoaram muito tempo depois que ele saiu da sala. Rick, ao sair, sussurrou para Lisa. Finalmente alguém que fala a verdade. Estou esperando por isso há anos. Lisa assentiu, inspirada. Carter não é apenas um chefe. Ele é um líder. A diferença é enorme. Enquanto isso, Reynolds permanecia sozinho, sobrecarregado. As reformas de Carter não eram direcionadas apenas a ele, mas ele sabia que era um exemplo vivo delas. Pela primeira vez em sua carreira ele se perguntou se ainda tinha um lugar naquela força. O sol estava se pondo no horizonte, lançando um brilho alaranjado sobre as movimentadas ruas de Atlanta. Daniel Carter decidiu que a melhor maneira de testar Reynolds era levá-lo ao campo, onde os problemas eram reais, longe de escritórios e discursos. Lisa Morgan e Rick Howard aguardavam no estacionamento da delegacia. Daniel gesticulou para que Reynolds entrasse no veículo sem identificação. Reynolds ficou tenso e sentou-se ao lado do chefe, com as mãos cerradas no colo. Pronto para sua primeira aula de verdade? Daniel perguntou calmamente. E sim, chefe, Reynolds murmurou com um olhar desconfiado. Rick, entrando no próximo veículo de patrulha, sussurrou para Lisa. Esse cara não vai durar 5 minutos se continuar com o ego de sempre. Você verá. Carter sabe exatamente como testar as pessoas, ela respondeu. O carro percorreu as ruas do distrito de West End, uma área conhecida por suas tensões sociais, pequenos comércios e moradores cautelosos com a polícia. Carros passavam lentamente e alguns transeuntes lançavam olhares curiosos ou desconfiados. Daniel permaneceu em silêncio, observando cada detalhe. Reynolds, por sua vez, estava nervoso. Viu jovens rondando os becos e imediatamente suspeitou do pior. Chefe, você acha que todos eles são perigosos? Ele perguntou nervosamente. Daniel olhou para ele calmamente. Não, Reynolds. Mas você tende a ver perigo onde ele não existe. Aprenda a olhar antes de reagir. De repente, um grupo de 3 adolescentes parou perto de uma loja de esquina. Um deles jogou uma garrafa vazia que atingiu levemente a carroceria do veículo. Reynolds sentou-se abruptamente com a mão na arma. E chefe, olha.
Eu conhecia esse bairro. Daniel levantou a mão para detê-lo. Respire. Avalie. Ele saiu calmamente do veículo, com as mãos visíveis e se aproximou do grupo. Reynolds o seguiu relutantemente, rígido como uma tábua. Oi pessoal, disse Daniel com uma voz firme, mas gentil. Eu sou o chefe Carter. Houve um pequeno incidente com esta garrafa. Está tudo bem, ninguém se machucou. Mas quero que conversemos com calma. Os adolescentes, surpresos com a postura e o tom de voz de Daniel, relaxaram um pouco. Um deles, Trevon, fala: nós só queríamos nos divertir, sem causar danos. Daniel assentiu. Eu entendo. Mas se você jogar coisas nos carros, alguém pode se machucar. Entendeu? As crianças assentiram. Daniel se virou para Reynolds, que estava tenso. Você vê, Reynolds? Ele disse calmamente. Não há necessidade de ameaças ou força. Apenas respeito e comunicação. Reynolds permaneceu em silêncio, vermelho de vergonha. Daniel liderou o grupo na discussão sobre a segurança no bairro, ouvindo suas preocupações e frustrações. Por fim, ele sorriu levemente e deu algumas dicas para evitar conflitos com a polícia. Reynolds, pela primeira vez, percebeu o impacto que um chefe de polícia digno e respeitoso poderia ter. Seu ego, que havia ditado seus gestos arrogantes durante anos, acabará de receber um choque monumental. De volta ao veículo, Daniel olhou para ele e disse: hoje você viu a diferença entre medo e respeito. Se você quer sobreviver nesta cidade, precisa aprender a criar respeito, não impor medo. Reynolds não respondeu, mas seu silêncio falou muito. Ele tinha acabado de perceber que sua carreira e sua imagem haviam mudado. Quando retornaram, Lisa e Rick aguardaram, ansiosos para saber o resultado. Reynolds saiu do carro, com os ombros curvados e o rosto impassível. Então, Rick exige: eu acho que ainda tenho muito que aprender, Reynolds murmurou quase para si mesmo. Lisa sorriu, tranquilizada. Esse é um bom começo. Daniel observava a cena de longe, com um leve sorriso nos lábios. A reforma estava apenas começando, mas o primeiro teste havia acabado de ser superado. A cidade de Atlanta estava em plena atividade. Desde a nomeação de Daniel Carter como chefe de polícia, os moradores observavam cada movimento do departamento. Cidadãos desconfiados, mas curiosos, aguardavam para ver se a reforma traria resultados concretos. Por volta das 17h30, a sala de controle recebeu uma chamada. Uma multidão barulhenta se formou em frente a um shopping center no centro da cidade. Jovens animados atiravam objetos e bloqueavam o trânsito. Lisa Morgan olhou para a tela e franziu a testa. Este é exatamente o tipo de situação em que velhos reflexos podem causar danos. Daniel calmamente se virou para Reynolds. Este é o seu momento. Você vai intervir, e desta vez você vai fazer direito. Reynolds, pálido mas resoluto, assentiu. Sim, chefe. Vou ter cuidado. A viatura chegou ao shopping. Os transeuntes já filmavam com seus celulares. Adolescentes atiravam latas e gritavam insultos. A tensão era palpável. Daniel se virou para Reynolds. Lembre-se, respeito e comunicação. Nada de força desnecessária. Reynolds respirou fundo e saiu do veículo. Seu olhar encontrou dos adolescentes. Ele ergueu as mãos levemente para demonstrar sua boa-fé. Olá, pessoal. Calma aí um pouquinho. Escutem. Um jovem Jamal jogou uma lata em Reynolds, mas ele a pegou habilmente, sem violência, e a colocou de volta no chão. Você vê, disse Daniel da borda. Sem provocação. Apenas controle. Reynolds, encorajado, falou. Eu sei que vocês estão frustrados. Sei que muitos de vocês se sentem incompreendidos ou atacados pela polícia. Mas atirar objetos e bloquear a rua não resolve nada. Podemos conversar. Eu posso ouvir. Os adolescentes, surpresos com o tom calmo e humano, abaixaram suas armas improvisadas e começaram a cochichar entre si. Daniel caminhou e encontrou Reynolds ao lado dos jovens. Fale com eles, Reynolds. Ouça-os. Reynolds se ajoelhou levemente para ficar no nível dos olhos dos adolescentes. Quem quer me dizer por que você está com raiva? Ele perguntou. Uma jovem Kendra falou. Estamos cansados de a polícia nos ver como criminosos só porque andamos pelo nosso bairro. Reynolds assentiu, genuinamente atento. Eu entendo. E sinto muito que você tenha se sentido assim. Mas jogar coisas só piora as coisas. Podemos trabalhar juntos para garantir que sua voz seja ouvida. Um silêncio respeitoso se instalou. Os adolescentes pareciam analisar suas palavras, surpresos com aquela abordagem inesperada. Daniel interveio gentilmente. É isso que significa servir e proteger. Você não força o medo, você inspira respeito. Reynolds simplesmente fez isso. E eu tenho orgulho dele.
Reynolds, com as mãos ainda visíveis, sentiu uma onda de orgulho e alívio. Pela primeira vez, aplicar as lições de Carter: controle, comunicação e empatia. O grupo começou a se dispersar, alguns conversando com Reynolds para explicar suas frustrações e propor soluções. Lisa, que observava, sussurrou para Rick. Ele finalmente entendeu. Esta é uma mudança real. Rick sorriu. Sim, e isso é mais poderoso do que qualquer prisão brutal. De volta ao carro, Reynolds olhou para Daniel. Chefe, acho que estou começando a entender o que você quis dizer. Pela primeira vez, senti que estava fazendo algo certo. Daniel deu um leve sorriso. Você está progredindo, Reynolds. Mas isso é só o começo. O verdadeiro teste será constante. Lisa, no veículo atrás deles, anotou silenciosamente em seu caderno. Hoje, um policial arrogante se tornou um exemplo de reforma graças a um líder visionário. Algumas semanas se passaram desde a primeira patrulha sob a supervisão de Daniel Carter. A delegacia havia mudado. Os policiais aprenderam a adotar as novas regras e a se comportar com mais respeito e profissionalismo. Câmeras corporais agora eram onipresentes, os relatórios de incidentes eram mais precisos e a comunicação com os cidadãos estava se tornando uma prioridade. Reynolds entrou na delegacia mais cedo do que o habitual. Ele havia recebido um alerta. Um assalto à mão armada estava ocorrendo em uma área sensível, com civis presos dentro de uma loja. Lisa Morgan e Rick Howard já estavam na sala de reuniões. Esta é a sua chance, Reynolds, Lisa disse suavemente. Mostre que você mudou. Reynolds respirou fundo. Pela primeira vez, não sentiu apenas medo ou ego, sentiu uma mistura de responsabilidade e determinação. A patrulha chegou rapidamente ao local. Daniel e Reynolds saíram do veículo. Reynolds, desta vez ciente de como deveria agir. Pela vitrine, viram um homem nervoso e armado mantendo vários clientes reféns. Policiais comuns poderiam ter tentado uma invasão violenta, mas Daniel sussurrou. Lembre-se, respeito e comunicação. Você pode resolver isso sem violência. Reynolds deu um passo à frente, com as mãos visíveis e a voz calma. Senhor, eu sei que está com raiva. Pode abaixar a arma e falar. Ninguém aqui quer machucá-lo. O homem deu um sorriso tenso, surpreso pelo tom calmo e humano de Reynolds. Quem é você para falar comigo desse jeito? Perguntou o homem com a voz trêmula. Sou policial, mas não estou aqui para julgar você. Só não quero que ninguém se machuque. Os clientes, antes paralisados pelo medo, relaxaram um pouco, encorajados pela abordagem de Reynolds. Daniel se afastou, observando atentamente cada movimento. Após vários minutos de negociação calma e ponderada, o homem finalmente largou a arma e foi dominado sem que nenhum tiro fosse disparado. Os clientes saíram tremendo, mas ilesos. Um deles, Sra. Williams, um aposentado local, pegou Reynolds pelo braço. Obrigada pela sua calma e humanidade. Você nos salvou. Reynolds sentiu uma emoção desconhecida tomar conta dele. Orgulho, alívio e redenção. Pela primeira vez, ele usará sua posição de policial para proteger, não para humilhar. De volta à delegacia, Lisa e Rick estavam esperando. Daniel entrou e colocou a mão no ombro de Reynolds. Hoje você mostrou o que realmente significa servir e proteger. Você conquistou respeito, não pelo medo, mas pelas suas ações. Reynolds olhou para baixo e se comoveu. Obrigado, chefe. Obrigado por me dar uma chance. Lisa sorri. É bom ver alguém mudar de verdade. Rick acrescentou. E agora, Reynolds? Você é um exemplo para todos nós. Nos dias que se seguiram, os moradores de Atlanta notaram uma mudança tangível. As intervenções policiais tornaram-se mais calmas, as prisões mais respeitosas e a confiança começava a retornar. Vídeos de brutalidade eram raros, substituídos por imagens de policiais orientando, protegendo e ouvindo suas comunidades. Reynolds, no entanto, não era mais o oficial arrogante de outrora. Cada ação, cada decisão, agora trazia a marca dos ensinamentos de Daniel Carter. Daniel, observando a vizinhança de seu escritório, permitiu-se um pequeno sorriso. Reformas nunca foram fáceis, mas com paciência e liderança, até os mais teimosos conseguiam mudar. E nas ruas de Atlanta, um vento de respeito e justiça finalmente soprava, prometendo um futuro onde o medo daria lugar à confiança.